Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história fascinante de uma das figuras mais emblemáticas e inspiradoras de todos os tempos. Juana d'Arc, a donzela de Orleans. A sua vida foi breve, intensa e marcou para sempre a história da França e do mundo. Vamos conhecer a sua jornada, as suas batalhas e a sua fé inabalável. Juana nasceu por volta de 1412, numa pequena aldeia chamada Domremy, no nordeste da França. Era uma época muito conturbada, marcada pela Guerra dos 100 Anos, um conflito prolongado entre a França e a Inglaterra. A França estava dividida, com grande parte do seu território sob domínio inglês e burgonhês, e o moral do povo francês estava em baixo. Desde muito jovem, Juana era conhecida pela sua piedade e bondade. A sua vida mudou radicalmente por volta dos 13 anos, quando começou a ter visões e a ouvir vozes que ela identificou como sendo do Arcanjo Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. No início, as vozes davam-lhe conselhos pessoais, mas com o tempo, a mensagem tornou-se mais clara e urgente. Ela tinha uma missão divina. A missão era extraordinária, especialmente para uma jovem camponesa analfabeta. Ela deveria expulsar os ingleses da França e garantir que o Delfim, Carlos, o herdeiro do trono francês, fosse coroado rei em Reims, a cidade tradicional das coroações. Imaginem a coragem necessária para acreditar e seguir um chamado tão grandioso. Aos 16 anos, determinada a cumprir a sua missão, Juana deixou a sua aldeia. A sua jornada não foi nada fácil. Ela foi inicialmente rejeitada por Robert de Baudricourt, o comandante da guarnição local, mas a sua persistência e a sua convicção acabaram por convencê-lo. Ele forneceu-lhe uma pequena escolta para a perigosa viagem até Chinon, onde se encontrava a corte do Delfim Carlos. Vestida com roupas masculinas para sua própria segurança durante a viagem, Juana finalmente encontrou-se com o Delfim. Para testar sua autenticidade, diz a lenda que Carlos se disfarçou no meio dos seus cortesãos. No entanto, guiada pelas suas vozes, Juana foi diretamente até ele e revelou-lhe segredos que apenas ele poderia saber, convencendo-o da sua missão divina. Mesmo assim, Carlos submeteu a um rigoroso exame teológico em Poitiers, onde um painel de clérigos a interrogou durante semanas. Eles concluíram que não havia nada de herético nela e que a sua fé era genuína. Com a aprovação dos teólogos, o Delfim finalmente deu a Juana uma oportunidade. Foi então que começou a sua incrível carreira militar. Juana não era uma estratégia no sentido tradicional, mas a sua presença no campo de batalha era transformadora. Ela carregava um estandarte com os nomes de Jesus e Maria e inspirava os soldados franceses com uma fé e uma coragem renovadas. O seu primeiro grande feito foi o levantamento do cerco de Orleans. Em maio de 1429, a cidade de Orleans estava sitiada pelos ingleses há meses e a sua queda parecia inevitável. A chegada de Juana mudou tudo. Em poucos dias, com a sua liderança inspiradora, os franceses lançaram uma série de ataques bem-sucedidos e forçaram os ingleses a retirar-se. A vitória foi vista como um milagre e solidificou a sua reputação como uma enviada de Deus. A partir daí, ela passou a ser conhecida como a Donzela de Orleans. Após a vitória em Orleans, Juana liderou o exército francês numa série de vitórias impressionantes ao longo do Vale do Loire. Seu objetivo principal, no entanto, ainda não tinha sido alcançado: a coroação do Delfim em Reims. A cidade estava em território inimigo, mas a campanha vitoriosa de Juana abriu o caminho. A 17 de julho de 1429, o sonho de Juana tornou-se realidade. Carlos foi coroado rei. Carlos VII da França na Catedral de Reims, com Juana ao seu lado. Este foi o ponto alto da sua vida e um momento crucial na história da França, pois legitimou o reinado de Carlos e uniu a nação em torno do seu novo rei. Infelizmente, a maré começou a virar para Juana. Após a coroação, surgiram divisões na corte francesa.
Enquanto Joana queria continuar a ofensiva militar para expulsar completamente os ingleses, muitos conselheiros do rei preferiam a diplomacia. Um ataque a Paris, liderado por Juana, falhou. Em maio de 1430, durante uma batalha para defender a cidade de Compiègne, Joana foi capturada pelas tropas borgonhesas, que eram aliadas dos ingleses. O rei Carlos VII, por razões que ainda hoje são debatidas pelos historiadores, não fez grandes esforços para resgatar. Os borgonheses venderam-na aos ingleses, que estavam determinados a desacreditá-la. Por consequência, a coroação que ela tornara possível. Joana foi levada para Rouen, um território controlado pelos ingleses, para ser julgada por um tribunal eclesiástico pró-inglês. O seu julgamento foi uma farsa do ponto de vista legal e religioso. Ela foi acusada de heresia, bruxaria e de se vestir com roupas masculinas. Durante meses, esta jovem analfabeta enfrentou sozinha dezenas de teólogos e juristas eruditos, respondendo às suas perguntas capciosas com uma inteligência, simplicidade e fé impressionantes. As atas do seu julgamento, que sobreviveram até hoje, são um testemunho incrível da sua força de espírito. Por exemplo, quando lhe perguntaram se ela estava no estado de graça de Deus, ela deu uma resposta brilhante. Se não estou, que Deus me queira colocar. Se estou, que Deus me queira aí conservar. Qualquer outra resposta poderia ter sido usada contra ela. Apesar da sua defesa corajosa, o veredito já estava decidido. Sob imensa pressão, doente e ameaçada, ela assinou uma abjuração, um documento em que negava suas visões. No entanto, dias depois voltou a vestir roupas de homem, um ato de desafio que selou o seu destino, pois foi considerada uma herege relapsa. A 30 de maio de 1431, com apenas 19 anos, Joana d'Arc foi queimada viva na praça do mercado de Rouen. As suas últimas palavras foram gritos pelo nome de Jesus. A sua morte foi um ato trágico, de injustiça política e religiosa. Mas a história não termina aqui. Cerca de 25 anos depois, quando a Guerra dos 100 Anos finalmente terminou com a vitória francesa, o rei Carlos VII ordenou um novo julgamento para rever o caso de Joana. A sua mãe, Isabel Romei, também desempenhou um papel fundamental neste processo. Em 1456, a Igreja Católica anulou oficialmente o veredito original, declarando Joana inocente e mártir. Séculos mais tarde, em 1920, Joana d'Arc foi canonizada pela Igreja Católica, tornando-se Santa Joana d'Arc. Hoje, ela é uma das santas padroeiras da França e um símbolo universal de coragem, fé e patriotismo. A sua vida inspira-nos a acreditar no impossível, a lutar pelas nossas convicções e a ouvir a voz da nossa consciência, mesmo quando tudo parece estar contra nós. A história de Joana é a prova de que uma única pessoa, movida por uma fé profunda, pode mudar o curso da história. Para terminar, gostaria de partilhar convosco uma oração inspirada na sua vida e no seu espírito, que podemos rezar em momentos de dificuldade ou quando precisamos de coragem. Ó Santa Joana d'Arc, donzela de fé e coragem, que ouviste o chamado de Deus no meio da tribulação e respondeste com um sim total. Tu, que não hesitaste em deixar a segurança do teu lar para cumprir uma missão que parecia impossível, ensina-nos a ouvir a voz de Deus nas nossas vidas. Dá-nos a tua coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia, não com espadas de aço, mas com a armadura da fé, da esperança e do amor. Inspira-nos a defender a verdade e a justiça, mesmo quando somos incompreendidos ou perseguidos. Santa Joana, que enfrentaste os teus acusadores com sabedoria e simplicidade, ajuda-nos a permanecer firmes nas nossas convicções. Que o teu exemplo de perseverança nos momentos de escuridão nos lembre que a luz de Deus nunca nos abandona. Intercede por nós, para que, como tu, possamos fixar os nossos olhos em Cristo e encontrar nele a nossa força e a nossa salvação. Que a nossa vida seja um testemunho do poder transformador do amor de Deus. Amém. Espero que tenham gostado de conhecer melhor a história desta mulher extraordinária. A sua vida é um lembrete poderoso de que a coragem e a fé podem, de facto, mover montanhas.
Muito obrigado por assistirem. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos e subscrever o canal para mais histórias inspiradoras como esta. Deixem nos comentários o que mais vos impressiona na vida de Joana Dark Vemonas no próximo vídeo. Fiquem bem!